Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 31. Nessa aula, iremos aprender como utilizar as funções menor e maior, que retornam um valor de acordo com sua posição em um conjunto de dados. E então, prontos para começar? A função menor é parecida com a função mínimo que estudamos na aula 9. Caso você não tenha assistido essa aula, deixarei o link na descrição do vídeo. A função mínimo localiza o menor valor dentro de uma lista de valores. Já a função menor localiza o menor valor na posição escolhida por você. Por exemplo, você pode localizar o menor valor, ou o segundo menor valor, ou o terceiro menor valor, e assim por diante, de acordo com a sua necessidade. Ela possui dois argumentos. O primeiro é o intervalo, que é o conjunto de células aonde você deseja encontrar a posição de um dos menores valores. O segundo argumento é a posição, ou seja, a posição do menor valor dentro do intervalo. Imagine essa fila com várias pessoas como se fosse um grupo de células no Excel, onde o último da fila fosse o menor valor entre todos, e o penúltimo o segundo menor valor entre todos, o antepenúltimo o terceiro menor valor, e assim por diante. Então, vamos ver isso funcionando na prática. Aqui tem uma planilha com meu controle de gastos mensais. E eu gostaria de saber quais foram os 3 meses onde gastei menos. Então, utilizarei a função menor para encontrar o primeiro menor valor, depois o segundo menor valor e, por fim, o terceiro menor valor. Vamos à fórmula. Então, inicio com o nome da função menor. Depois, seleciono o intervalo dos valores, que vai de B3 a B14. E, por fim, tenho que digitar a posição do menor valor que estou procurando. Como é o primeiro menor valor, vou digitar 1. Pronto, muito simples. Agora, para o segundo menor valor, basta repetir o mesmo procedimento e na posição inserir o valor 2. Para o terceiro menor valor, também é o mesmo procedimento. E ao final, no argumento posição, vou inserir o valor 3. Pronto, perfeito. Consegui obter aqui os 3 menores gastos dentro de um ano. Agora, vamos aprender sobre a função maior para localizar os 3 maiores gastos durante o ano. Então, sigam comigo. A função maior funciona de forma parecida com a função máximo, que também foi explicada na aula 9. Link na descrição. A função máximo localiza o maior valor dentro de uma lista de valores. Já a função maior permite localizar o maior valor na posição escolhida por você. Por exemplo, você pode localizar o primeiro maior valor, o segundo maior valor ou o terceiro maior valor e assim por diante. A função maior possui 2 argumentos: intervalo e posição. O primeiro é o conjunto de células onde você deseja encontrar a posição de um dos maiores valores. O segundo argumento é a posição do maior valor dentro do intervalo. Então agora já estamos prontos para localizar os maiores valores na planilha de controle de gastos. Vamos ver a função maior na prática.
Então, para começar encontrando o primeiro maior valor, vou digitar aqui o nome da função maior, depois o intervalo de valores, que vai de B3 até B14, e a posição do valor que quero encontrar, ou seja, como quero encontrar o maior valor, posição 1. Para o segundo maior valor, o procedimento é bem parecido. Entro aqui com o intervalo de valores e a posição do maior valor que quero encontrar, ou seja, segundo maior valor, posição 2. E para finalizar, o terceiro maior valor, posição 3. Pronto, agora já temos os 3 maiores gastos dentro de um ano. Para finalizar, quero calcular a média dos menores gastos e dos maiores gastos. Farei isso de duas formas diferentes, uma mais simples e outra mais complexa. Começaremos pela mais simples. Vou calcular a média utilizando os valores que já foram calculados pela função menor. Vejam. Inicio com o nome da função e seleciono os valores que a função menor já calculou, que vão de D3 a F3. Pronto, já temos o cálculo da média dos menores gastos. Agora, irei calcular a média dos maiores gastos de uma forma um pouco mais complexa, sem utilizar os resultados prontos da função maior. Nesse caso, será necessário utilizar a função maior como argumento da função média. Então, vejam, inicio com a função média, depois vou passar o primeiro maior valor como argumento para a função média. Então, utilizo a função maior e o intervalo de B3 a B14 e a posição 1. Utilizo ponto e vírgula para passar o segundo argumento para a função média, que é, novamente, a função maior, dentro do mesmo intervalo, B3, B14, só que desta vez na posição 2, ou seja, o segundo maior gasto. Ponto e vírgula, para passar o terceiro argumento, função maior, intervalo B3, B14 e, por fim, posição 3, o terceiro maior valor. Pronto, agora já posso fechar a função média, utilizando um parêntese de fechamento e pressionar Enter. Agora já tenho o cálculo da média dos maiores gastos. Nesse exemplo, utilizei a função maior para encontrar os 3 maiores valores dentro da função média. Apesar de ser mais complexo, é importante se acostumar ao uso de funções dentro de funções e também de fórmulas mais longas, pois veremos muito isso nesse nível intermediário das aulas de Excel. Além disso, muitas vezes você não terá os valores prontos, como no primeiro exemplo da média dos menores gastos, e será necessário calcular tudo de uma única vez dentro de uma única fórmula, como foi feito agora. Bem, chegamos ao fim de nossos estudos. Continuem praticando tudo o que aprenderam e nos vemos na próxima aula.